Vamos dar início, então, a mais um IEE, que é a Introdução ao Estudo do Espiritismo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E hoje o nosso tema vai ser: Acho que tem espíritos na minha casa, o que fazer? Mas, como é de costume, como falei anteriormente, em todas as reuniões espíritas a gente começa e termina com uma prece. Então, nesse momento, eu vou pedir para fazer, então, a nossa prece inicial para darmos início aos nossos trabalhos da noite. Bom, nesse momento, que estejamos todos sintonizados e conectados para este nosso momento de silêncio interior, e que possamos nessa noite assimilar todo o conhecimento que será passado para nós hoje e que a espiritualidade nos ampare, nos intua e nos inspire para que essa reunião ocorra de forma tranquila, harmoniosa e que estejamos todos sintonizados ao tema de hoje. Que os bons espíritos e que nossos benfeitores espirituais estejam conosco. E que assim seja. Que assim seja. Bom, muito bem. Eu sou o Leone. Hoje, diferente da semana passada, vocês conseguem me ver, tá? Sou trabalhador do Grupo Espírita de Maria de Magdala e hoje serei o facilitador do estudo da noite, tá? Então, para a gente falar a respeito deste tema, nós vamos fazer o seguinte: eu estou compartilhando com vocês uma apresentação, tá certo? Mas antes disso, nós vamos começar com alguns avisos importantes. A primeira coisa é que este estudo é uma realização do Grupo Espírita Maria de Magdala em Itapevi, tá certo? Embora ele seja via internet, ele tem uma instituição espírita por trás, patrocinando, vamos dizer assim, esse estudo, tá certo? E aí o Grupo Espírita Maria de Magdala, ele tem reuniões públicas com palestras gratuitas, atendimento fraterno e passes todas as terças às 11 horas, às quintas às 20h30 e sábados às 19 horas. Então, quem de repente entender que esteja precisando de algum auxílio espiritual, né, então as nossas reuniões públicas funcionam nesses dias e horários e estão todos convidados para participar, tá certo? Além disso, o IEE, ele é um estudo espírita online livre, gratuito e informal, com encontros semanais todas as terças, das 19h30 às 20 horas. Tá? Então, por ter esse caráter de ser um estudo livre, ele não tem certificado, não tem controle de presença, tá certo? Cada encontro nós vamos abordar algum tema, né, à luz da doutrina espírita, para que possamos ir aos poucos entendendo um pouco mais da doutrina, aprendendo, e até mesmo como o Magdala ele tem os cursos sistematizados que são executados presencialmente, enquanto não abre as turmas para o estudo, nós vamos aproveitando aqui os encontros do IE, e que também aqueles que já participam do curso, que já participam tanto do ESG quanto do estudo mediúnico, também podem participar conosco, sem problema nenhum, assim como também participam os trabalhadores do Magdala também, tá certo? Bom, então, dito isso, vamos para a nossa aula. E aí, para a gente falar a respeito deste assunto, esta aula ela foi montada basicamente extraindo conteúdo destes 4 livros de Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, né, o nosso fundador. Então, que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Então, que depois, em cada slide eu coloquei também a referência bibliográfica, então depois se vocês quiserem, a gente vai mandar esse material por e-mail, depois da aula, se vocês quiserem depois consultar nas obras, né, para ter um pouco mais de aprofundamento em relação ao conhecimento, fiquem à vontade, tá bom? Bom, então dito isso, vamos lá.
Então vamos conhecer os invisíveis. Allan Kardec, lá na obra O que é o Espiritismo, capítulo 2, item 7, ele diz o seguinte, que os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação, porém as almas despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Até então, dentro dos estudos religiosos, entendia-se que os espíritos eles foram seres criados à parte da criação, como, por exemplo, anjos, demônios e tudo mais. Mas Allan Kardec, ao fazer a pesquisa, né, com as mesas girantes e posteriormente escrevendo o livro dos espíritos e tudo mais, chegou-se à conclusão, conversando com os espíritos, que eles não são esses seres à parte da criação, mas que eles foram criados por Deus, né, e que já viveram na Terra, ou até mesmo em outros mundos. Então, esses espíritos, hoje, eles estão no mundo espiritual e eles interagem conosco. E aí a gente vai ver, então, ao longo da aula, como que acontece todo esse processo. E também para poder responder a pergunta o que fazer se tem espíritos ou não em casa, tá bom? Bom, dito isso, onde estão os espíritos? E aí, na obra O que é o Espiritismo, item 18 do capítulo 2, Kardec fala que os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-se ou observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e até certo ponto no físico. Constitui-se, podemos dizer, uma das forças da natureza. Então aqui a gente já começa a perceber que aquela ideia de que eu não vou em determinado local porque nesse local ele tem espíritos, cai por terra. Porque a doutrina espírita ela vem nos ensinar que os espíritos eles estão por toda parte. Então, na casa da gente, no nosso trabalho, na escola, na rua, nos centros espíritas, né? Então eles estão por toda parte. E eles vão, e por estarem em toda parte, eles vão buscar também interagir conosco, tá certo? Então, com isso daqui já responde a pergunta da aula, né? Acho que tem espíritos, né? Então, agora pode ter certeza que na casa de cada um de nós tem espíritos. Mas calma que a gente vai ao longo do estudo, vai entender melhor esse processo, principalmente a questão de, tudo bem, e se no local onde eu estiver, tiverem espíritos maus, como lidar com eles? Tá certo? A gente vai buscar falar sobre isso. Tudo bem até aqui, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem desmutar o microfone e perguntar, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo por enquanto? Tá certo. Pelo silêncio, eu vou entender que sim. Tá bom? Então, vamos adiante. E aí, é o seguinte, uma vez que os espíritos, eles são as pessoas desencarnadas, né, como nós vimos, e eles estão por toda parte, quais são os tipos de espíritos que podem estar ao nosso redor? E aí, para responder isso, eu fui lá no Livro dos Espíritos, nas questões 102 até 113, e trouxe para cá todos os tipos de espíritos que Allan Kardec pesquisou, né? Então, ele chama isso, é uma seção do Livro dos Espíritos chamada Escala Espírita, e essa escala espírita, ela diz o seguinte para nós, que o primeiro tipo de espíritos que estão que podem estar ao nosso redor são os espíritos impuros, ou seja, aqueles espíritos maus, espíritos trevosos. É, são espíritos que, por serem maus, por não entenderem, né, o bem, por isso que são chamados de impuros, eles buscam fazer mal às pessoas, e eles fazem o mal justamente para que nós tenhamos o mesmo destino que eles. Então, eles são tão infelizes ao ponto de querer fazer o mal para o outro, para que esteja uma situação tão complicada como eles estão também,
tá certo? O segundo tipo são os espíritos levianos. Quem são os levianos? Os levianos, diferente dos impuros, eles não são tão maus, mas o que eles fazem? Eles gostam de fazer algumas gracinhas, então também são chamados de espíritos zombeteiros. Os espíritos zombeteiros, eles nos intuem, nos inspiram certos tipos de pensamento e pregam algumas peças. Também é muito comum eles fazerem sumir alguns objetos dentro da casa da gente. E aí a gente nós ficamos nervosos, né? E aí, por ficarmos nervosos, a gente acaba dando a eles motivos para zombarem da gente. É isso, né? Então, esses são os espíritos levianos. Aí nós temos também os espíritos pseudo-sábios. Quem que são os pseudo-sábios? São espíritos que, enquanto estavam encarnados, eram muito inteligentes, mas, embora fossem muito inteligentes, eles criavam a sua própria filosofia de vida, só que de uma maneira bastante distorcida da realidade, né? E aí, quando eles desencarnam, eles querem que as pessoas sigam a sua filosofia de vida. Então, eles se apresentam muitas vezes nas reuniões mediúnicas, ou então para quem é médium, né, e tenta fazer com que essa pessoa siga os seus conselhos. Ele acredita que está certo, né, que aquilo que ele está ensinando está certo, mas na realidade, quando a gente vai ver mais a fundo, não está tão certo assim. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de espírito, tá certo? Temos os espíritos neutros que não são nem bons nem maus, tá certo? E na maioria das vezes os espíritos neutros também. Eles não querem se envolver muito com os encarnados, né? Querem viver a vida deles no mundo espiritual e tá tudo certo. Temos os espíritos batedores. Quem são os batedores? Os espíritos batedores são aqueles que provocam efeitos físicos sonoros na casa das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem o caso das irmãs Fox, lá no século XIX, que em Hydesville tinha um espírito que ele fazia diversas pancadas na parede e produzia isso para poder se comunicar. Então, esse espírito ele foi classificado como um espírito batedor. Então, eles usavam as batidas para poder se comunicar com as pessoas. Então, fazia, por exemplo, se a pessoa fizesse uma pergunta, uma batida significava sim e duas batidas significava não, como resposta para aquela pergunta. Nós temos também os espíritos benévolos. Espíritos benévolos também chamados de bons espíritos. Na maioria das vezes, os espíritos benévolos são os nossos mentores espirituais. São espíritos já com uma certa evolução espiritual, então a partir deles a coisa já começa a melhorar e o objetivo desses espíritos, quando interagem conosco, é para poder nos ensinar, ou seja, nos guiar ao caminho do bem, ao caminho. Então, dito isso, vamos adiante. Voltando aqui para a apresentação. Então, nós temos os espíritos de ciência. De acordo com os estudos de Kardec, os espíritos de ciência são espíritos de homens e mulheres que, enquanto estavam encarnados, tiveram um grande avanço no conhecimento científico, né? Então, isso de todas as áreas. Então, esses espíritos, eles ajudam, muitas vezes, cientistas, inventores, médicos, né? Então, sempre profissionais aí são assessorados pelos espíritos de ciência. Então, nós podemos, por exemplo, até mesmo no nosso dia a dia, nas nossas profissões, pedir, né, através da prece, o auxílio, de repente, através da inspiração, da intuição, o auxílio dos espíritos de ciência, tá bom? Aí temos os espíritos de sabedoria. Então, os espíritos de sabedoria, eles são um pouco mais evoluídos com relação aos espíritos benévolos, tá certo? Porque a evolução espiritual deles avançou um pouco mais.
certo? Então, eles têm um pouco eles têm a benevolência, têm também conhecimento científico, então eles já fazem esse balanço do lado intelectual e do lado moral, né? As duas asas que nós chamamos das asas do anjo. Então, os espíritos de sabedoria, eles, eles têm essa habilidade, eles já passaram, né, por um estágio evolutivo mais avançado, então vão ter esses atributos e vão poder orientar aqueles que se comunicam com eles de uma forma mais sábia em relação aos outros espíritos. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá dando para acompanhar? Perfeito. Então vamos lá. Temos os espíritos superiores. Estes espíritos já não, eles adquiriram uma superioridade em sua evolução, tá certo? É, eles ainda não são espíritos puros, mas quando eles encarnam aqui na Terra, são pessoas notáveis, né? Então, por exemplo, Chico Xavier, o Gandhi, Buda, o Krishna. Então, esses eram espíritos superiores, o Papa Francisco, tá certo? Então, eles já têm uma evolução espiritual maior e encarnam, muitas vezes, como espíritos missionários. Então, a encarnação deles, geralmente, não é uma encarnação para pagar alguma coisa de vida passada, mas para auxiliar a humanidade, tá certo? E, por fim, nós temos os espíritos puros. Né? Então, esses espíritos puros são aqueles que já atingiram toda a evolução espiritual. E o espírito puro que nós temos notícia, que encarnou há 2000 anos, foi Jesus. Então, Jesus ele está dentro dessa categoria. São espíritos que eles não precisam mais reencarnar. Eles se encarnam somente para auxiliar a humanidade. E quando estão no plano espiritual, geralmente são espíritos que governam planetas, que governam Via Láctea, e que ajudam Deus também na sua criação. Eles são espíritos dentro da hierarquia espiritual que recebem diretamente as instruções de Deus. E aí vão passando para os espíritos superiores, para os espíritos de sabedoria, de ciência, os benévolos, as instruções, até chegarem até nós. Tá? Através da mediunidade, nós podemos, né, nos comunicar com todos esses tipos de espíritos. Os espíritos puros são mais difíceis, tá? É mais raro, até por conta da ocupação que eles têm no universo, tá certo? Agora, a doutrina espírita, conforme diz Allan Kardec, as informações que ele trouxe, que estão no livro dos Espíritos, essas informações vieram através dos espíritos superiores. Então, só para a gente ter uma ideia aí dos ensinamentos que nós estamos lidando, tá certo? Bom, então, dito isso, o que os espíritos sabem sobre nós, uma vez que eles estão no plano espiritual? Será que eles nos observam quando nós estamos em casa, quando nós estamos no trabalho, no trânsito? Olha lá, na questão 557 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec teve essa dúvida e ele foi verificar a informação com os invisíveis. E aí os espíritos disseram para ele que muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem dissimular. Ou seja, os espíritos eles sabem o que nós pensamos, o que nós sentimos. Né? E por mais que a gente tente ocultar os nossos pensamentos, a gente pode ocultar dos encarnados, mas dos desencarnados não tem jeito. Eles sabem de tudo. Então, isso tanto os bons espíritos quanto os maus espíritos, tá certo? Bom, dito isso, vamos adiante. E o que pensam a nosso respeito? Olha lá a dúvida que Kardec traz na questão 458 do Livro dos Espíritos, e olha o que os espíritos dizem. Depende. Os espíritos levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Lembra que eu falei que os espíritos
os espíritos levianos, eles pregam peças, são os espíritos zombeteiros, e que às vezes escondem até objetos da casa da gente para fazer com que a gente perca a paciência. Olha aí. Os espíritos sérios se condoem dos nossos reveses e procuram ajudar-vos. Então, aí, quando a gente tem, então, os espíritos bons, né, que vão levar as coisas com mais seriedade, vão tentar nos auxiliar. Seja quando a gente está passando por alguma aflição, seja para nos ajudar a nos fortalecer perante alguma dificuldade, né? Ou até mesmo diante de uma situação preocupante, se a gente fizer uma prece, por exemplo, a gente vai ter os bons espíritos e os demais espíritos bons que vão nos auxiliar, né? E sempre buscando a nossa ajuda, tá certo? Bom, então, dito isso, será que os espíritos eles influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? Olha aí na questão 459 do Livro dos Espíritos. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. E aqui o bicho pega. Por que o bicho pega? Porque, na maioria das vezes, os espíritos estão invisíveis aos nossos olhos, certo? E por estarem invisíveis, o que acontece? Não, a maioria das pessoas não acredita na existência desses nossos amigos, né? Então, quando os espíritos eles são bons, eles vão influenciar os nossos pensamentos, vão dirigir as nossas ações com as suas sugestões, através da inspiração e da intuição. E aí, o que vai acontecer? A gente vai receber e podemos ou não seguir, né, o conselho. Mas vamos achar que é nosso pensamento. Se é um pensamento, ele vem de um espírito bom, ele vai ser um conselho bom. Mas se vier de um espírito mau, vai ser um mau pensamento. Vai ser algo que vai nos prejudicar de alguma forma. E aí, na maioria das vezes, o que acontece? A gente aceita as sugestões dos maus espíritos. É por isso que nós vamos ver na doutrina espírita que muitos de nós estamos em processos obsessivos, justamente por sofrer essas influências dos nossos pensamentos e nas nossas ações. E aí a gente acaba agindo pensando que o pensamento é nosso, que a opinião é nossa, mas na verdade estamos sendo assessorados por uma legião de companheiros espirituais que se afeiçoam por nós através do tipo de pensamento que temos, através das nossas emoções e através dos nossos hábitos, tá certo? Então, a coisa ela é muito maior do que a gente pode imaginar. Tá certo? Tudo bem até aqui? Dúvidas, comentários? Seu Braz, gostaria de comentar? Sim. Vamos comentar um pouquinho sobre os espíritos invisíveis, né? Isso. Então, nós não os vemos justamente porque foi colocado um véu para a gente não estar vendo esses espíritos. Isso. Porque muitas das pessoas, se começasse a ver a sua casa cheia de espíritos, ia achar que está muito louco. Nossa Senhora, esse cigarrinho que eu fumei aqui deixou eu vendo um monte de gente aqui que eu não... E pior que é desencarnado, né? Porque dentro da nossa casa nós temos vários tipos de espíritos, né? É. Nós temos os mentores, que nem o Leone disse, nós temos aqueles espíritos que são familiares, os nossos avós, os nossos tios, mas também nós temos alguns espíritos que não são da família e muitas vezes são espíritos que estão junto conosco, às vezes para brincar com a gente, né? E às vezes até para fazer tipo uma vingança. Vingança por quê? Porque no passado nós não fomos tão bonzinhos como somos agora. Então, e eles nos acharam
encarnados, e aí eles falam, agora eu posso te ver, mas você não pode me ver. E eu vejo tudo que você faz, né? Então, são esses tipos de espíritos, né? Mas fiquem tranquilos que nós estamos bem guardados, né? Logicamente, se a gente for uma pessoa que faz prece, logicamente, se a gente for uma pessoa que se comunica com o nosso mentor, né, que é o nosso anjo guardião. Vamos falar um pouquinho na linguagem mais popular para vocês entenderem, né? E às vezes a gente fala mentor, mas mentor, o que é isso? Mentor é um espírito que foi dado por Deus como um guia na nossa terra, desde quando nós nascemos. Então ele está junto com nós e quando a gente desencarnar, provavelmente ele vai continuar com nós, porque é um espírito que se afinizou a nós, né? Às vezes pode ser até um espírito da nossa família, da nossa grande família espiritual, né? Então a gente está protegido, mas para isso nós temos que pedir o auxílio desses bons espíritos. A gente não precisa deixar o trabalho para eles fazer, né? A gente tem que fazer a nossa parte também, pedindo auxílio e tentando também fazer o bem, né? Mudar um pouquinho as nossas atitudes, né? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. É assim que a gente vai conseguir não ficar livre desses espíritos, mas sofrer menos influência deles, tá bom? Olha só, o senhor falou uma coisa importante, sofrer menos influência. E aí eu vou deixar a pergunta aqui, mas a gente vai falar daqui a pouco, né? É como deixar de sofrer tantas influências dos maus espíritos. Olha só, tá bom? Mas eu vou deixar essa pergunta aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente vai responder, tá certo? Muito bem. Então, indo adiante, quais são os meios de interação dos espíritos conosco? E para falar nisso, o livro de referência é o livro dos médiuns, porque na segunda parte Kardec ele vai catalogar esses meios, tá? E ele diz o seguinte, que os primeiros são os ocultos, que é a intuição, a inspiração, a audição, a visão e sonhos. Por que nós falamos ocultos? Por quê? A pessoa que tem intuição vai ter receber a inspiração, a audição, a visão, ou se vai sonhar com os espíritos, se ela não contar para ninguém que teve o contato, só ela vai ficar sabendo. Então, por isso que a gente fala que são os meios ocultos, tá? Agora, existem também os meios ostensivos, ou seja, que são visíveis. Que o que quer dizer? Que quando um espírito ele interage com essa pessoa, quem não tem mediunidade, por exemplo, consegue perceber. Que é o caso da psicografia. Quando o médium está escrevendo uma mensagem dos espíritos, quem não tem mediunidade consegue ver a comunicação, né? Porque o médium está escrevendo. Da mesma forma como a psicofonia, que é quando o espírito fala através do médium, a psicopictografia, que é a pintura mediúnica, as materializações dos espíritos. Então, são meios de interação ostensivos, tá? Porque são visíveis, tá bom? E tudo isso pode acontecer até na casa da gente, tá? Claro que o ideal é que a gente pratique mediunidade na casa espírita, mas como a gente está falando de interação com os espíritos, né, o que mais acontece, né, na casa da gente são os meios ocultos, né? Intuição, inspiração, audição, visão e sonhos. Tanto que é muito comum a gente receber na casa espírita as pessoas vindo no atendimento fraterno, porque está vendo espíritos, porque está ouvindo os espíritos, porque sonhou, né? Teve um determinado tipo de sonho, quer entender como é que funciona o mundo espiritual, tá certo? Então, os meios ocultos são os mais usados pelos espíritos. Os ostensivos, eles vão utilizar, mas eles vão utilizar mais nas reuniões mediúnicas, tá certo? Então, dito isso, vamos lá. E como que a gente descobre se a interação espiritual ela é boa ou ela é ruim? Né? Então, o Kardec ele fez essa pergunta, os espíritos responderam que a gente estudar o caso.
Os espíritos bons só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Então veja que aqui ele não está falando como barrar a, a comunicação, a interação espiritual, mas sim que quando a gente receber um pensamento, a gente analise. Né? Esse pensamento que eu estou tendo aqui é um bom pensamento? Ou é um mau pensamento? Eu estou fazendo mau juízo de uma pessoa, por exemplo. Né? Então, esse tipo de pensamento, quais são as consequências dele? Então, isso é algo que todos nós podemos fazer. Por quê? Porque diz a doutrina espírita que também, que de certa forma, todos somos médiuns. Nós podemos não ter as mediunidades ostensivas, né? Ou psicografia, psicofonia, conforme eu passei no slide anterior. Mas todos nós temos intuição, temos inspiração, por exemplo. Então, os espíritos, eles podem interagir conosco. E aí, essa interação, a gente precisa tomar bastante cuidado. Porque se for um bom espírito, ok. Mas se for um mau espírito, pode desencadear aquilo que a gente chama, na doutrina espírita, de processo obsessivo. Ou seja, obsessão espiritual. Então, por isso que está falando aqui, compete-vos discernir. E aí a gente faz um paralelo também com o Evangelho de Jesus, porque Jesus ele falava o seguinte: orai e vigiai. O que é o orai e vigiai? É a instrução de Jesus em relação aos nossos pensamentos. A oração, por quê? Através da oração, nós atraímos a assistência dos bons espíritos. A vigilância é nós estarmos atentos aos tipos de pensamento que nós temos. Ou seja, bons pensamentos ou maus pensamentos. Tá certo? Então, dito isso, vamos lá. O que não funciona? O que não funciona para afastar os maus espíritos? Isso daqui foi uma pergunta que Kardec fez, porque até então a humanidade, né, a gente sempre lidou com espíritos durante a história. Só que isso geralmente ficava a cargo dos sacerdotes. Mas aí, interessado nisso, Kardec fez essa pergunta para os espíritos e eles responderam: todas as fórmulas são mera ilusão. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto esses só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. E por que os espíritos dizem isso? Porque um espírito, ele é um ser imaterial. Ele não está no mesmo estado de matéria que nós. Então, ele não pode, por exemplo, ser afetado por nenhum objeto material. Tá certo? O que afeta os espíritos são os nossos pensamentos. Então, por exemplo, quando a gente faz uma prece para um espírito e que de repente ele esteja sofrendo e tudo mais, ele vai receber boas energias que nós estamos mandando. Mas essas energias, elas vêm dos nossos pensamentos, da intenção que a gente coloca ali na hora da prece. Tá certo? E só que assim, a prece, pelo menos na doutrina espírita, é um pouco diferente da prece das religiões, das outras religiões. Por quê? Porque a prece espírita, ela precisa ser uma prece onde a gente entenda o que estamos rezando. Ou seja, ao invés da gente repetir as palavras de uma oração como uma fórmula, como ele está falando aqui, como uma palavra sacramental, né? A gente precisa entender o que essa prece está sendo dito nessa prece, a gente precisa concordar com o que está sendo dito, né? E sentir o que estamos falando. Porque, caso contrário, nós não vamos emitir a mesma energia, ou seja, de uma forma eficaz, do que quando a gente sente. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer a oração aqui do Pai Nosso, né? E aí eu chego lá naquela parte que fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Eu estou fazendo ali, eu estou dizendo uma frase. Só que se no meu coração eu não sentir que eu estou perdoando, não tem emissão de energia no mundo espiritual. Então é isso que os espíritos estão explicando para Kardec. Né? Se eu quero afastar os maus espíritos, ou se eu quero, por exemplo, eu sei, de repente eu estou sentindo que em casa a energia não está boa e eu quero pedir, né, um auxílio para esses espíritos. Ou de repente eu estou percebendo que tem espíritos em sofrimento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma prece sentindo aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou pensando. Por quê? Porque os espíritos só são atraídos pelo pensamento. E aí é que está o pulo do gato. Né? Então, igual no começo, a Suzete falou que os animais dela sentem a presença dos espíritos. Se de repente aparece algum espírito lá sofredor e tudo mais, se a Suzete não fizer uma prece com sentimento, entendendo o que ela está pronunciando, que não precisa ser o Pai Nosso, tá, gente? Foi só um exemplo. Mas se estamos fazendo uma prece ali e não sentimos, não vai ter ação energética nenhuma no plano espiritual. Então é por isso que, conforme o Kardec foi estudando também, ele foi vendo, e ele, quando ele foi estudar isso daí, ele não só fazia reuniões mediúnicas, ele viajava pela Europa, visitando cidades onde tinham casos de obsessões mais severas, que a gente chama de possessão espiritual. Quando chegou lá, Kardec ele observou o seguinte, isso daí foi na cidade de Morzine, lá na Suíça. Quando ele chegou lá, ele observou que os padres, na época, não estavam conseguindo fazer os exorcismos. Porque eles não acreditavam naquilo que estavam fazendo. Olha só. E aí, Kardec, então, ele percebeu justamente essa questão, né, de fórmulas, de sinais, de um talismã, né, como, por exemplo, o crucifixo, que não estava adiantando. E aí ele vai perguntar para os espíritos, então, na questão 553. Por isso que os espíritos responderam. Né? Só são atraídos pelo pensamento. Da mesma forma que quando a gente vai fazer uma oração para um mau espírito e a gente não tem um lado moral tão evoluído, também as nossas energias não vão afetá-lo positivamente quanto afetariam se tivéssemos uma boa moral. Né? Então, por quê? Porque os nossos pensamentos, novamente, os nossos pensamentos, os nossos hábitos e as nossas emoções, eles fazem com que nós tenhamos um padrão vibratório, ou seja, a nossa aura, né, aura que os espiritualistas falam bastante, é o que a gente irradia por conta do nosso lado moral, da qualidade dos nossos pensamentos, emoções e os hábitos. Daí vem a necessidade da gente sempre estar buscando um aprimoramento nesse sentido, um aprimoramento moral, um aprimoramento dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos hábitos, para que a gente possa, então, daqui a pouco eu vou falar a respeito do método espírita, tá? O método espírita para afastar os maus espíritos. Tudo bem até aqui, pessoal? Dúvidas? Vou começar a puxar, ó, professora Rosimeire, um joinha. Valeu, professor. Vamos lá. O seu Braz, a Suzete, gostariam de fazer algum comentário? Olha, tá todo mundo quietinho. Tá certo, depois a gente aplica a prova, não tem problema. Eu ia fazer um comentário, Léo. Fale. Quando eu citei dos animais, porque a gente sabe que quando a gente começa a observar a nossa sensibilidade, todos nós somos sensíveis a ponto de perceber se o ambiente está, vamos dizer assim, agradável ou se temos alguma sensação que nos incomoda, né? E antes eu sentia, eu não sabia o que era, e aí entra uma questão que você disse, que é a questão do estudo, né?
E eu comecei a observar exatamente isso, não só no meu ambiente, né, doméstico, mas fora. Alguns ambientes a gente tem essa sensação, é como a gente não ou se sente bem ou não se sente bem. E se é um Uhum. ambiente que não dá para, vamos dizer assim, fugir, por exemplo, ambiente de trabalho, quando eu comecei a estudar, aí não tinha outro jeito, era entrar orando e sair orando, para tentar se proteger e, vamos dizer assim, eu acho que até, não diria afastar, mas acalmar o ambiente para que Uhum. ele ficasse um pouco melhor, né? E na questão dos animais, é muito interessante quando os animais ficam. Eu tenho a minha, a minha familiaridade é mais com o cachorro. E quando eles ficam com um olhar fixo em alguma coisa, né? E é muito interessante que é, é, eu tenho observado assim, pelo menos a partir do momento que comecei a observar, eles olham e a impressão que a gente tem é que eu sou muito assim de observar a minha sensação, né? O que eu estou sentindo, né? Eu não sou médium assim ostensiva, mas como na própria no próprio estudo já diz, todos nós somos e a gente começa a observar, né? Uhum. E a sensação é quando ela começa a olhar muito fixamente, eu sempre brinco muito, falo, o que que você está olhando? Aí eu vejo que ela está tranquila, ela olha, fixa o olho, daqui a pouco ela para de olhar e dorme. Eu falo assim, então tá tudo bem, né? Mas quando eu vejo que tem alguma coisa ou eu não estou bem, para mim o que tem funcionado é oração, né? E exatamente isso. E não é sensação de medo nem nada, mas é o que a gente tem aprendido, né? Que a oração, Uhum. ela ela é tudo, né? Ela é tudo. Então é bem nesse sentido. Então, é bem interessante isso. Quando a gente vai estudando, a gente vai observando cada vez mais esses detalhes, né? São bem sutis, mas Uhum. são detalhes que a gente vai observando. E que fazem toda a diferença, né? Sim, sim, sim. Era isso. Muito bem, bacana. Mais alguém gostaria de falar, da sua contribuição? Então vamos seguindo adiante. Então nós vimos aqui o que não funciona para afastar os maus espíritos, mas se a gente viu que não funciona, o que funciona, né? O que a doutrina espírita vai nos ensinar? Olha só. Proteção espiritual segundo o espiritismo. E para falar a respeito disso, Kardec também perguntou para os espíritos como fazer, lá na questão 469. E os invisíveis responderam para ele o seguinte: os espíritos superiores, tá? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Nossa Senhora, quanta coisa tem aqui para a gente comentar e para a gente aprender. Não é verdade? Primeira coisa, praticar o bem. E a prática do bem, ela pode ser física, né? Como ela pode ser também mental. Quando a gente faz uma prece por alguém, a gente está praticando o bem, né? Quando a gente faz a caridade, estamos praticando bem. E assim por diante. E a caridade, não só a caridade material, mas a caridade moral, né? Então, evitar de falar mal dos outros, evitar de colocar as pessoas em situações complicadas. Então, tudo isso faz parte da caridade, tudo isso está relacionado à prática do bem.
Pondo em Deus toda a vossa confiança. Opa! Para a doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É o ser supremo. Então, se nós acreditamos em Deus, buscamos Deus em prece, né? Certamente que a gente vai ter uma assessoria espiritual, uma proteção fantástica. Não tenhamos dúvida disso, né? Aí está falando aqui os espíritos, que com isso a gente repele. Porque quando a gente pratica o bem, né, e a gente tem fé em Deus, a gente também atrai a presença dos bons espíritos. E essa presença deles cria ao nosso redor uma proteção espiritual também, com a energia que eles vão irradiar. Então, com isso, os maus espíritos vão acabar se afastando e não vão conseguir nos atingir, tá certo? Claro que é difícil, né? Mas a recomendação é que a gente, né, guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, né? Além disso, que sopram as discórdia entre vós outros. Mas e as más paixões? O que seriam as más paixões que eles estão falando aqui? São as viciações. As viciações físicas, viciações morais. Se a gente buscar guardar, ou seja, evitar as paixões, as más paixões, os espíritos inferiores não vão conseguir nos atingir. Olha só. Mas Leone, eu vou na igreja, eu vou no centro espírita toda semana, eu tomo passe, né? Eu vou na missa tomar a bênção do padre. Será que isso daí dá proteção espiritual? Dá proteção espiritual momentânea, tá? É como se é igual a dona de casa, que ela limpa a faxina toda a casa, mas se ela deixar a porta aberta, as portas e as janelas abertas, vai sujar tudo de novo, né? Da mesma forma que se nós vamos a um local de espiritualidade e buscamos o auxílio, mas no nosso dia a dia a gente não procura mudar os nossos hábitos, os nossos pensamentos, nós vamos atrair novamente a presença dos espíritos inferiores. Olha só. Isso independente se a gente é frequentador, até mesmo trabalhador de casa espírita. Por quê? Os espíritos, eles não estão tão preocupados, assim, claro que eles ficam preocupados quando a gente busca um local de espiritualidade. Mas, quando a gente sai de lá, eles ficam esperando a gente do lado de fora. Né? Porque, na maioria das vezes, o centro espírita, ele tem a sua proteção espiritual e os obsessores, eles só entram se permitidos pela espiritualidade superior. Né? Então, quando a gente vai no centro espírita, lá na reunião pública, toma um passe e tudo mais, enquanto a gente está lá dentro, nós estamos, de certa forma, protegidos. Porém, quando a gente sai, os espíritos obsessores ficam esperando a gente lá de fora, né? Então, se a gente não manter aquilo que a gente aprendeu na casa espírita, no dia a dia, o que vai acontecer? Vai voltar todo o processo novamente. Certo? Daí a importância da gente ter vigilância, daí a importância da gente buscar sempre agir e o pensar, entendendo que estamos sendo vigiados o tempo todo. Né? Eles estão olhando para os nossos pensamentos. E aqueles que não querem que a gente melhore, o que eles vão fazer? Eles vão torcer, ó. Vai. Opa, caiu! Né? A gente armou uma arapuca lá, ele caiu na armadilha. É isso que eles querem. Então, daí que vem a questão dessa proteção espiritual, ou seja, sempre praticar o bem, sempre fazer, depositar em Deus a nossa confiança, né? Sempre estar no bem, independente se é no dia de ir para a casa espírita, se é no dia de ir no culto da igreja, se é dia de ir para a missa, né? No dia a dia também. Então, se a gente trouxer isso para o dia a dia, nossa, a gente vai ter uma proteção espiritual incrível, tá certo? Porque na casa da gente, aí é que vem também a questão que a gente sempre recomenda.
da casa espírita, que a gente faça o evangelho no lar. E porque o evangelho no lar, ele é o nosso estudo do evangelho, e além de estudarmos, nós estamos praticando bem, fortalecendo, né, para a semana. Então, com isso, dentro da casa da gente, quem que vai estar? A gente quer que sempre estejam os bons espíritos, né? A gente quer que, por exemplo, os espíritos obsessores estejam? Geralmente não, né? Então, aí é que tá. Aí é que tá. Então, a doutrina espírita, ela vai nos ensinar que a proteção espiritual, ela vai muito, 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 muito da nossa vigilância. Daquilo que a gente faz fora da casa espírita. Então, muda-se um pouco aquela ideia, né, de que aquela ideia que a gente traz geralmente de outras religiões, como a questão de só frequentar o lugar a gente vai ter a proteção espiritual. Não é bem assim que acontece, né? Nós somos responsáveis pelo nosso padrão vibratório. E quanto mais a gente buscar sermos responsáveis, controlarmos os nossos pensamentos, né? E como está falando aqui no texto mesmo, a gente evitar atender às sugestões dos espíritos que nos suscitam os maus pensamentos, nós vamos estar melhores, né? E aí fazendo sempre a prece, né? Para poder auxiliar esses amigos espirituais, tá certo? Bom, dito isso, olha só que interessante. A gente falou de espíritos obsessores, os espíritos maus, mas e os bons espíritos? Será que eles nos ajudam? Olha o que o Kardec escreve lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, tem 11. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos. Lembra os espíritos benévolos? Ele fala aqui de novo sobre eles. Que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Olha que legal. Muitas vezes, quando nós estamos sobre uma influência espiritual ruim, nós podemos, e aí a Suzete ela falou também uma coisa importante, que é estarmos em ambientes com más energias, né? Se a gente entrou no ambiente, percebeu que a energia não está legal, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma prece pedindo a ajuda dos bons espíritos. O que esses bons espíritos vão fazer? Primeira coisa, eles vão pegar e vão trocar a energia do ambiente. Vão fazer uma higienização, ou seja, vão remover as energias negativas e vão impregnar esse ambiente com energias positivas. Olha que legal. Então, primeira coisa. Segundo, vamos supor que, de repente, por conta da nossa imperfeição moral, nós estejamos num ambiente que ele está nos influenciando a fazer coisa não tão legal, né? Que vai nos prejudicar. Então, pela prece, olha só, nós podemos adquirir, conforme está falando o texto, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver, ou seja, a voltar ao caminho reto se deste se afastou. Olha que legal. Porque os bons espíritos, eles querem que a gente melhore. Eles não querem que a gente continue fazendo as mesmas coisas que nos prejudicam. Então, fazer prece, pedir ajuda. Então, eles vão nos auxiliar, eles vão inspirar ideias sãs. Aquilo que os espíritos inferiores estavam fazendo para a gente. Vai lá, toma cervejinha, né? Vai fumar um cigarro, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Os bons espíritos vão falar assim, não, você não precisa disso. Você não precisa disso para se divertir. Né? Então, olha só,
A gente pode, né? Então, por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Olha quanto esses espíritos podem nos ajudar. E eles nos ajudam muito. Tanto que se hoje nós estamos aqui, ou então se vamos na casa espírita, na reunião pública, certamente que esses bons espíritos trabalharam, nos inspiraram para que a gente estivesse aqui. Ou na casa espírita, nas reuniões públicas. E eles fazem isso por meses, ou até mesmo por anos. A gente acha que, de repente, a gente foi por vontade própria lá no centro espírita. Não, não fomos. Claro que a gente tem temos o nosso livre-arbítrio. Mas os espíritos, eles têm uma participação muito forte no nosso melhoramento. Se nós formos para a casa espírita buscando o auxílio espiritual, o aprimoramento, é porque teve uma galera no plano espiritual fazendo todo um trabalho para que a gente fosse. Para que nós estejamos aqui, nesse estudo. Então, uma coisa que é bastante interessante, se cada um de nós pudermos fazer na hora de dormir, fazer uma prece agradecendo esses irmãos espirituais. Porque estão preocupados, né, com a gente. E gente bacana. São seres muito bacanas, muito gentis, que trabalham muitas vezes no anonimato, né, nos auxiliando para que a gente melhore cada vez mais. Tá bom, gente? Muito bem. Então, indo adiante, vamos concluir nosso estudo, né? Já está chegando o término do horário. E que a gente pode concluir? Que os espíritos estão por toda parte. Né? Nós aprendemos na doutrina espírita. Eles sabem todos os nossos pensamentos. Então, vigilância é extremamente importante. Nos influenciam tanto para o bem quanto para o mal. E, por fim, a prática do bem, a prece e a fé em Deus afastam os maus espíritos, tá certo? Então é isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. E aí eu vou passar agora a palavra para o seu Brás, que levantou a mão. Eu só gostaria de fazer uma colocação a respeito do... você falou de acordo com a nossa faixa vibratória, né? Uhum. Então, o que acontece? Os espíritos que não são bons, eles vibram numa faixa mais densa, mais escura, tá? E quando a gente faz a prece, quando a gente está com bons pensamentos, nós estamos numa faixa mais clara. Dá para vocês perceberem a diferença de claro e escuro? Então, quando a gente está aqui no alto, a gente está amparado pelos bons espíritos que o Leone falou. Mas o que acontece? Nem sempre, toda hora do dia, a gente está nessa faixa de vibração mais clara. Às vezes a gente baixa a nossa vibração. E baixando a nossa vibração, nós somos presas fáceis para esses espíritos, que a gente entra numa zona mais escura, mais densa, e é lá que eles podem contactar conosco através do pensamento. Pensamentos são ondas eletromagnéticas que nós emitimos e os espíritos também emitem. Então é por ali que a comunicação deles conosco. Aí quando nós fazemos a prece e quando nós mudamos os nossos sentimentos, a gente sai daquele campo vibracional e aí nós vamos encontrar quem? Os nossos bons espíritos novamente, que também vão se comunicar pelo pensamento, através, né, da nossa atenção. Nós temos que ficar atentos, porque eles sempre estão dando boas ideias para nós. Tá bom? Então é isso, através da prece a gente consegue transitar em zonas mais
claras, né? E quando a gente muda os nossos sentimentos, a gente baixa a vibração e aí a gente pode, sim, ser influenciado. E como sair? Prece de novo. Sentimentos bons, prece de novo. Então, procuremos ficar nessa faixa clara o mais tempo possível do dia, né? É lógico que eu ficar o dia todo não dá. Às vezes acontece uma coisa na nossa vida que a gente fica bravo, né? E quando a gente fica bravo, a nossa vibração baixa, né? Então é preciso que a gente se acalme e volte ao equilíbrio, né? E nos equilibrando, nós subimos novamente a nossa vibração. É assim que funciona. Nem sempre a gente vai estar elevado, mas é melhor que sim, né? Mas nós temos também, nós temos também, não digo a chance nem a oportunidade, nós temos também essa situação, né? Que a gente pode baixar a vibração. Então, no universo, tudo vibra, né? E os pensamentos são vibrações eletromagnéticas, tá? Então, vamos vigiar os nossos pensamentos e aqui os nossos sentimentos durante o dia. E agora nós já sabemos a fórmula, é elevar a vibração, tá bom? É isso que eu Muito queria bem. falar. Perfeito. Então, para que a gente possa elevar as nossas vibrações, olha só, o senhor poderia fazer a prece final? Sim, muito gosto. Então, vamos lá. Então, nesse momento, pessoal, vamos fechar assim os nossos olhos e abrir o nosso coração, né? Que a prece ela é feita através dos nossos sentimentos, tanto para os espíritos quanto para Deus, nosso Pai. Então, o nosso sentimento é que ele vai captar. É lógico que vou dirigir palavras, mas a minha palavra tem que estar cheia de sentimento para essa prece subir até o nosso Pai, subir até Jesus, até a Mãe Santíssima. Então vamos lá. Primeiramente, para se fazer uma prece, a gente vai louvar ao nosso Pai, porque Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive de todos os espíritos, inclusive do universo, de todas as galáxias. Então, nós louvamos o nosso Pai. Em segundo lugar, nós temos que amar o nosso Pai, né? Porque Ele nos deu a vida, Ele nos deu esse espírito que nós nos comunicamos através desse corpo físico. Nós temos um espírito, né? Que é a inteligência que habita em nós. Então, amemos o nosso Pai por essa dádiva, por esse dom da vida. Depois, em terceiro lugar, nós vamos pedir. Então, pedimos a Deus, nosso Pai, que derrame sobre nós o seu amor, a sua luz essa do entendimento, do esclarecimento, do estudo, e que também derrame o bálsamo salutar, quer dizer, o remédio para nossas dores físicas e dores da alma. E nós temos que pensar dos dois lados, né? Tem que contrabalançar aí a dor física e a dor da alma. Os dois lados dói. Então vamos pedir a Deus que derrame o remédio para curar, né, essas nossas dores. E por último, é o agradecimento. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos juntos nessa noite
por essa hora tão gostosa, onde tivemos envolvidos nesse estudo, onde aprendemos mais, e pedir a Ele, né, que dê a oportunidade de estarmos juntos na próxima semana novamente. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Gente, boa noite, muito obrigado pela participação e até a semana que vem. Bom Boa descanso. noite. Uma boa semana para todos. Boa noite, até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.